Aliados de Aécio sugerem que suspensão de Tucano não tem validade. Tribunal de Contas da União bloqueia bens da ex-presidenta Dilma Rousseff. Mulheres denunciam abusos sexuais cometidos por um produtor de cinema. Brasil tem o maior índice do mundo de transtorno de ansiedade. Exposição de arte em Belo Horizonte levanta novas polêmicas e protestos. Boa noite, meu nome é Thales. Meu nome é Patrícia Matos. Essas e outras notícias agora no Jornal em Foco. Uma operação da Polícia Civil fechou 100 lojas que funcionavam como casas de jogos de azar em Belo Horizonte e região metropolitana. Além das máquinas caça-níqueis, também foram apreendidos cerca de R$ 7.700 na operação. Apenas um dos responsáveis permanece preso, pois possuía um mandado de busca e apreensão em seu nome. 3 suspeitos de um assalto foram detidos em uma perseguição policial em Belo Horizonte. Esta notícia você acompanha com o repórter Alan Miller. Boa noite, Thales, Patrícia. Belo Horizonte tem sofrido bastante com os criminosos, viu? Tanto que 3 suspeitos foram presos durante uma perseguição na noite da última quarta-feira em Belo Horizonte. A polícia confirma que entre eles havia um menor de 17 anos que dirigia o veículo. Foi apreendido com eles uma réplica de pistola que foi usada para abordar uma mulher e um rapaz nas ruas da capital. Ainda segundo a PM, a perseguição se iniciou no bairro Nazaré, região nordeste, e só terminou quando os criminosos bateram um veículo em um muro no bairro Universitário, na região da Pampulha. Eles tentaram fugir a pé, mas foram capturados logo em seguida. Na região norte de BH, uma das mais perigosas, uma mulher teve 15% do corpo queimado após ter sua casa incendiada. Parentes contaram que a vítima dormia quando o ex-namorado dela invadiu o local. Antes, ele teria batido com o carro no portão da casa e quebrado as janelas para jogar álcool e atear fogo em tudo. A mulher foi levada ao hospital João 23 e já passa bem. Já o rapaz foi encontrado morto 4 horas depois do acontecido. Do jeito que as coisas andam, o último que sobrar apaga a luz, ou as chamas. Obrigado, Alan. Uma romeira acabou morta na última terça-feira, dia 10, durante a peregrinação. Poliana Abraão, de 40 anos, saiu de São Paulo para fazer o trajeto até Aparecida do Norte, em virtude de ter vencido uma doença respiratória. Infelizmente, ela foi atingida por um galho de uma árvore. Mesmo socorrida, acabou falecendo. Continuam internadas no Hospital João 23 as vítimas do incêndio que ocorreu em uma creche em Janaúba. Felizmente, algumas já receberam alta e retornaram para a cidade. Vamos conferir agora os últimos acontecimentos em tempo real com a repórter Fernanda Casanova. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Thales. E mais 3 crianças vítimas da tragédia em Janaúba, no norte de Minas, tiveram alta nesta quinta-feira, dia 12. A tragédia completou uma semana e as crianças, ao saírem do hospital, ganharam uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. E o Instituto Nacional de Meteorologia informou que Belo Horizonte atingiu o recorde de calor esperado para essa primavera. Na capital mineira, os termômetros registraram 33 graus na tarde da última quinta, na Pampulha. Para essas e outras informações de Belo Horizonte e região, acesse o site www.jornalemfoco.com.br. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Fernanda. Estudo da Organização Mundial de Saúde identificou maior índice de mortalidade em abortos clandestinos do que em procedimentos legais ao redor do mundo. Apenas uma em cada 4 interrupções ilegais é considerada segura para a mulher. Já nos locais onde a prática é legalizada ou engloba mais situações, cerca de 9 em 10 abortos são feitos de forma apropriada. No Brasil, o aborto não é considerado crime, quando há risco de morte à mulher nos casos de gravidez decorrente de estupro ou anencefalia. O trânsito de Belo Horizonte anda cada vez mais caótico. Por isso, a Prefeitura da cidade aposta em novas estratégias com o objetivo de tentar reverter esse caos. Vamos saber como anda a situação do trânsito com Alberto Carvalho. Realmente o trânsito está caótico em Belo Horizonte, mas algumas medidas estão sendo feitas. Boa noite, Thales, boa noite, Patrícia. A Prefeitura de Belo Horizonte
libera por definitivo a circulação de táxis na pista do MOVE na Avenida Cristiano Machado. Para a utilização da pista, os taxistas terão que trafegar na direita, manter os faróis acesos, o eletrovisor ligado e somente poderão circular na via com passageiros a bordo. Também foi liberado a circulação de motos, caminhões, carros aos finais de semana. É uma boa aí nas vias preferenciais. A circulação é permitida aos sábados a partir das 14 horas e durante todo o dia nos domingos e feriados. Todas as pistas especiais poderão ser usadas, exceto as faixas exclusivas da Avenida Vilarinho e do Viaduto Leste. E com o retorno aí do feriadão prolongado, uma atenção aí redobrada ao longo da Avenida Cristiano Machado e Antônio Carlos, que estão com fluxo de veículos intenso no sentido centro. Já em torno da rodoviária de Belo Horizonte, o trânsito está complicado pelo volume de ônibus que estão chegando na cidade. Na BR-381 aí, Vitória-Belo Horizonte, o congestionamento no sentido aí BH já chega a mais de 15 quilômetros. Então, muita paciência e atenção aos motoristas que circulam nas BRs e avenidas de Belo Horizonte. O trânsito está complicado aí, Thales, Patrícia, nesse feriado prolongado. O pessoal aí que está em casa tem que ficar, não precisa ficar preocupado, que a galera vai chegar, beleza? Um abraço, é isso aí. A partir desta quarta-feira, o gás de cozinha ficará em média 12,9% mais caro nas refinarias. Para o consumidor final, a Petrobras estima que o botijão seja reajustado em torno de 5,1%, ou cerca de R$ 3,09 cada. Isso para recipientes com capacidade para 13 quilos. Nesse ano, esse é o 6º reajuste, sendo 5 para mais e 1 para menos. Esta é a 4ª alta consecutiva. Oferta e demanda por petróleo se igualam e impostos pagos por brasileiros crescem. Confira agora as últimas notícias sobre a economia mundial com Samara Tiburcio. Boa noite, Patrícia, Thales. Vamos começar falando do petróleo, já que a oferta e a demanda globais por petróleo deverão ficar em equilíbrio na maior parte do próximo ano. Em um relatório mensal sobre o mercado de petróleo, a Agência Internacional de Consumo diz que continua a ver a demanda global crescer em 1,6 milhões de barris por dia em 2017, com uma redução no ritmo para 1,4 milhões de barris em 2018. E agora, uma notícia nada agradável. O volume de impostos pagos pelos brasileiros subiu 8% em 12 meses. Os impostos estaduais foram os que mais cresceram, 10,2%. Já os tributos municipais avançaram 7,7% e os federais 7,1%. No último dia 14, o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registrou a marca de 1,5 trilhões arrecadados em tributos municipais, estaduais e federais em 2017. Um ano antes, no mesmo dia, o painel marcava 1,39 trilhão. É com vocês no estúdio. Obrigado, Samara. O governo liberou o saque do PIS/PASEP para herdeiros de cotistas falecidos. Os beneficiários podem sacar o benefício em qualquer data, sem necessidade de seguir o calendário para idosos, antecipado pelo governo. Vale lembrar, Thales, que para isso é preciso apresentar certidão de óbito ou declaração de beneficiários habilitados à pensão. É preciso que conste o nome completo do dependente, data de nascimento e grau de parentesco ou relação de dependência com o participante falecido. O Tribunal de Contas da União bloqueou nesta quarta-feira, dia 11, os bens da ex-presidenta Dilma Rousseff. A decisão foi tomada por conta de sua atuação na aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas, nos Estados Unidos, pela Petrobras. O bloqueio, que tem validade de 1 ano, foi aprovado pelo plenário da Corte. A seguir, Brasil possui o maior índice do mundo de transtorno de ansiedade, segundo uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde. É logo após o intervalo. Uma pesquisa feita recentemente pela Organização Mundial de Saúde revelou que os brasileiros são os que mais sofrem de transtorno de ansiedade no mundo. Especialistas afirmam que um dos gatilhos para este transtorno é o nível elevado de cobrança que as pessoas enfrentam tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O Papa Francisco compareceu à Itália para um almoço com detentos, como ele costuma fazer dentro e fora do país. Porém, dessa vez, 2 prisioneiros em regime aberto se aproveitaram da oportunidade e acabaram fugindo.
Ainda não se sabe se foi antes ou depois do almoço com o pontífice. Bolsonaro visita os Estados Unidos. Vamos saber mais detalhes dessa viagem com o nosso correspondente, Hudson Bonato. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Thales. Em tour pelos Estados Unidos, o possível presidenciável Jair Bolsonaro discursou em churrascarias e falou a líderes de igrejas evangélicas em Miami e Boston, onde vivem importantes comunidades de brasileiros. Em Nova York, em uma de suas postagens, o deputado aparece com um dos filhos em um telão na Times Square. O único evento público oficial na agenda do parlamentar, que deveria acontecer no último dia 13 na George Washington University, foi cancelado um dia antes, no fim da tarde. O organizador da palestra, Mark Langevin, disse em nota que, abre aspas, Bolsonaro mostrou que não está pronto para um debate democrático aberto ao público, e é um público misturado, formado por mais simpatizantes, mas também críticos e curiosos. Langevin, que inicialmente foi contrário aos protestos que tentavam cancelar a palestra, ainda afirmou que, abre aspas, agora a gente vê que este candidato não teve coragem, nem estrutura para debater, fecha aspas. Em nota, a equipe do parlamentar disse que o gabinete em Brasília que cancelou o evento e decidiu que é melhor ele estar presente em mais eventos em Nova York, mas não informou quais seriam esses eventos. Bolsonaro, por outro lado, postou em suas redes sociais que o evento só foi cancelado porque o organizador seria vinculado à CUT. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Hudson. Após os Estados Unidos anunciarem a saída da Unesco, Israel optou pelo mesmo caminho. Os israelenses se retiraram alegando que a organização se tornou um teatro do absurdo. Os desentendimentos de Israel com a entidade vêm desde 2011. Após o anúncio, a Unesco, por meio de nota, lamentou a saída dos israelenses. A revista The New Yorker informou que 13 mulheres alegaram que o produtor de cinema Harvey Weinstein as assediou sexualmente, incluindo 3 que alegaram ter sido estupradas. Uma porta-voz de Weinstein negou as acusações. O jornal The New York Times publicou uma reportagem na semana passada na qual relatava que o produtor havia assediado sexualmente diversas mulheres, incluindo a atriz Ashley Judd, durante os últimos 30 anos. Começou no último domingo, Patrícia, o horário de verão brasileiro. A mudança gerou polêmica sobre a eficiência da economia de energia. O governo federal optou por manter o horário em 10 estados e no Distrito Federal. Um satélite da NASA revelou os picos sazonais de emissões de CO2 na Terra. Um grupo de pesquisadores identificou os períodos mais intensos de emissões de dióxido de carbono. Também foi notado o aumento dos níveis de poluição que contribuem para o aquecimento global. Os dados revelam uma mudança surpreendente no ciclo do carbono no hemisfério norte. Na primavera, ocorre um claro aumento do CO2 procedente da vegetação terrestre e durante o inverno, a produção do dióxido de carbono pelas plantas é menor, enquanto a decomposição dos vegetais abastece a emissão do gás, quando as temperaturas começam a subir. E pelo que parece, Thales, o calor chegou para ficar. Vamos conferir como ficará o tempo nos próximos dias. Então, Amanda, sol ou chuva, o que vai prevalecer na próxima semana? E o calor continua na próxima semana, viu, gente? Além dos dias mais longos, devido ao horário de verão que começou no último domingo, a previsão é de sol e altas temperaturas para a maior parte do estado. Nessa terça, a previsão na capital é de mínima de 20 graus e máxima de 33 graus. Em Janaúba, sudoeste do estado, bate o recorde na próxima quarta, com previsão de 37 graus a máxima. Melhor se preparar para o calor forte. Já na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tem previsão de chuvas rápidas no fim da tarde. A dica é já deixar o guarda-chuva na bolsa, hein, gente? É com vocês aí no estúdio e até amanhã. Obrigada, Amanda. Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, acredita ter sofrido perseguição na Universidade de São Paulo. Ela leciona na Faculdade de Direito desde 2003 e concorreu junto com outros 3 professores para a vaga de professor titular da USP. Janaína ficou em 4º lugar e entrou com recurso pedindo a anulação da disputa. Aliados do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, sugerem que a suspensão do tucano, imposta pela primeira turma da corte e cumprida desde o dia 28 de setembro, não tem validade. Alguns aliados entendem que somente após a confirmação pela Casa é que o mandato de Aécio poderia ter sido suspenso.
Vamos conferir os detalhes dessa notícia e mais informações dos corredores do poder com Leonardo Coelho. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Thales. Cenário agitado em Brasília. O Senado vai decidir se Aécio Neves retornará às suas funções de parlamentar. A sessão está marcada para a próxima terça-feira, quando será realizada uma votação. Aliados do Senado Mineiro estão tentando articular o voto secreto. O regimento interno do Senado prevê votação fechada sob prisão de parlamentar. Porém, a Constituição não afirma que o modelo deve ser adotado. Aécio foi afastado após delação de dirigentes do grupo JIF e tem 9 inquéritos no Supremo. PSB e PT podem estar se reaproximando. Foi marcada para a semana que vem uma reunião entre Gleice Hoffmann e Carlos Siqueira. Ambos são presidentes das legendas. Esse pode ser um indício de um novo capítulo para os partidos. Ao ser questionado, Siqueira disse que apenas conversa. A reaproximação começou depois que Lula se reuniu com a família de Eduardo Campos, em agosto. O ex-presidente também teria pedido à cúpula petista um esforço para tentar fixar um acordo com o PSB. É com você, Patrícia. É com você, Thales. Obrigado, Leonardo. Michel Temer se tornou em junho o primeiro presidente em exercício no país a ser denunciado por um crime comum, mas foi salvo pela Câmara dos Deputados. Temer foi acusado, junto com os outros membros do PMDB, de liderar uma organização criminosa que prejudicou o Estado em troca de propinas. No total, foram 587 milhões de reais negociados. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça deverá decidir se aprova ou rejeita o relatório elaborado pelo deputado Bonifácio de Andrada. Ele recomenda que a Câmara impeça o caso de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Para que o processo avance, deve ter o aval de 342 dos 513 deputados da Câmara. Trata-se da segunda acusação contra o presidente apresentada pela Procuradoria-Geral da República. E a partir de 2018, o SUS passará a distribuir para crianças com diabetes tipo 1 a insulina análoga, medicamento que pode reduzir o risco de complicações da doença. A expectativa é que 100 mil crianças tenham acesso ao remédio. O novo medicamento também se difere dos outros no modo de aplicação. Em vez das tradicionais seringas, foi adotada uma caneta que permite sua reutilização. No próximo bloco, exposição no Palácio das Artes gera polêmica e novos protestos. E mais uma vez, religiosos tentam impedir uma exposição de arte. O alvo agora é a mostra do artista Pedro Moraleida, que está em cartaz no Palácio das Artes. Líderes católicos e protestantes pedem a suspensão da exposição. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, visitou a mostra na última segunda-feira e disse não haver motivo para tanta celeuma em torno das obras. E o cantor e compositor e produtor musical norte-americano John Mayer estará em turnê pelo Brasil. Vamos conferir mais detalhes na nossa agenda cultural com Marina Pacheco. Boa noite, Patrícia, Thales. Vamos para a dica de cultura em BH essa semana. O cantor John Mayer volta ao Brasil para shows e se apresenta no dia 20 de outubro, sexta-feira, em BH, na Esplanada do Mineirão. Os ingressos estão à venda pelo site Live Pass, custando de R$ 120 a R$ 500. Nesta vinda ao país, o cantor está divulgando seu novo disco. O show é dividido em 3 partes, um set acústico, um set com John Mayer Trio e um set com a banda completa. O cantor também se apresenta em São Paulo no dia 18, em Curitiba no dia 22, em Porto Alegre no dia 24 e no Rio de Janeiro no dia 27 de outubro. Outra dica, agora nacional, é o show da dupla Ana Vitória, no dia 21 de outubro, no Quilômetro de Vantagem Hall. Os ingressos já estão à venda online e custam a partir de R$ 30. No repertório, canções do EP lançado em abril do ano passado, que já é sucesso entre as novidades da MPB. Canções como Singular, Chamego Meu e Trevo, parceria com Thiago York. Segundo o escritor Dan Brown, famoso pela obra Código da Vinci, no futuro a humanidade não precisará mais de Deus. Para Brown, a humanidade pode desenvolver uma consciência coletiva com a ajuda da inteligência artificial para cumprir o papel da religião. Ele também diz que tudo isso vai acontecer no futuro não muito distante. Acho que ele está levando muito a sério as ficções dos livros escritos por ele, né, Thales? Xbox One X chegará ao Brasil até o Natal. Phil Spencer, chefe da Microsoft, participou do Brasil Game Show 2017. No evento, o executivo apresentou novos jogos e interagiu com o público.
Spencer garantiu que o lançamento nacional para o console mais poderoso do mundo acontecerá em dezembro, mas ele revelou que o preço não será barato. Facebook e Instagram param de funcionar no último dia 11. As causas da falha ainda são desconhecidas. Houve relatos de queda no mundo todo. Usuários foram ao Twitter reclamar e pedir a volta das redes sociais. Olha essa, Patrícia. Um cachorro foi adotado por um casal depois de deitar no véu da noiva durante um casamento no município de Laranjal Paulista, interior de São Paulo. Com a ajuda da amiga, a noiva procurou o animal pelas ruas da cidade no dia seguinte. O cão foi encontrado e recebeu o nome de Snoopy. O cachorrinho, agora com uma nova família, está feliz e morando na residência dos novos donos. Bom, se essa moda pega, né, Thales? Acabam-se os cachorros de rua, não é verdade? E você, Thales, gosta de viajar? Então, o repórter Maicon Magalhães vai nos apresentar hoje um pedaço do paraíso. E acredite, é aqui mesmo, no Brasil. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Thales. É isso mesmo, Patrícia. A nossa dica de hoje é aqui no Brasil mesmo, Fernando de Noronha. Pois é, acredita-se que quase todas as pessoas já tiveram a curiosidade de conhecer esse pedacinho de céu, não é mesmo? Composta por cerca de 21 ilhas, Fernando de Noronha está localizado em Pernambuco e é sem dúvidas um verdadeiro santuário ecológico, onde o homem tem a chance de ter uma conexão direta com a natureza. Um dos hábitos preferidos dos visitantes é o de mergulhar nas praias, para poder deslumbrar as belezas existentes nos fundos dos mares. E em Fernando de Noronha não é necessário nem saber nadar, Patrícia, pois os mergulhos têm total segurança e são acompanhados por instrutores de natação. Parece até um sonho, não é verdade? As pousadas, em sua grande maioria, apresentam instalações simples e muito confortáveis. Todos os quartos possuem ar-condicionado, TV, frigobar e banheiro privativo. E, é claro, todos com chuveiro quente. Na hora da alimentação, Fernando de Noronha também não deixa a desejar e oferece uma gama de restaurantes com atendimento impecável, sem falar em cardápios variados que vão satisfazer desde os paladares mais sofisticados ao mais simples. Entre no nosso site, nós separamos pacotes imperdíveis para você e toda a sua família. Lá vocês encontram pacotes promocionais para todos os telespectadores do Jornal em Foco. Eu vou correndo adquirir meu pacote, Patrícia. E vocês, vão ficar parados? É com vocês aí no estúdio. Esportes radicais e boa comida serão os assuntos do próximo bloco. Não saia daí. Chefes renomados participam de festival gastronômico em Minas Gerais. Vinícius Veiga traz agora o que há de melhor na gastronomia. É com você, Vinícius. No interior de Minas Gerais, Pouso Alegre recebe mais uma edição do Festival Cultural de Gastronomia do Sul de Minas Gerais. O festival começou no dia 8 de outubro e vai até o dia 22. Como principal atração, o festival conta com apresentações culturais, aulas de gastronomia e tendas com muita comida mineira. Tudo sendo ministrado por chefes conceituados na gastronomia brasileira, como Michele Silva, Lud Fonseca e Fábio Chagas. É com vocês aí do estúdio. E o Grêmio lançou uma camisa em homenagem à campanha Outubro Rosa. Tamanha foi a reação positiva que o clube cogita produzir um lote com peças masculinas. O uniforme engajado foi adotado pelo Tricolor ainda em 2016 e, pelo sucesso, virou o item fixo no hall dos produtos oficiais. A CONMEBOL anuncia nesta segunda-feira que vai utilizar árbitro de vídeo nas semifinais e finais da Copa Libertadores deste ano e nos 2 jogos da decisão da Copa Sul-Americana. A iniciativa é um passo para que o recurso tecnológico se torne mais frequente e os erros sejam amenizados nas partidas de futebol. Agora, Patrícia, vamos falar de um esporte que, sinceramente, eu não sei se eu teria coragem de praticar. E quem vai contar pra gente é a Neste Castro. Então, Neste, que esporte é esse, afinal, que gera todo esse frio na barriga? Boa noite. Boa noite, Thales. Boa noite, Patrícia. Hoje vamos falar de esporte radical. Muitos minutos de preparação, alguns segundos caindo, outros quicando no ar. É um momento para se lembrar para o resto da vida. Esse é o bungee jump, um esporte que a maioria, ou parte dela, deseja praticar. Mas não é fácil encontrar campos onde o salto esteja liberado. E quando está, não é fácil achar pessoas sérias,
com equipamento 100% para que a prática possa ser a mais segura possível. Ainda existem muitas dúvidas quanto ao esporte, então vamos tirar algumas delas. É muito difícil de ter algum lugar específico para saltar que não seja em feiras e exposições. E acontece da seguinte maneira: os operadores armam a torre de suporte, levam o guindaste e disponibilizam toda uma equipe devidamente treinada com todos os equipamentos de segurança. É bom deixar claro que, por lei, é proibido saltar de pontes e afins, salvo em caso de autorização de um juiz. O salto em pontes oferece muitos riscos aos praticantes, principalmente porque a equipe que oferece o serviço de salto provavelmente não esteja autorizada para lhe dar esse tipo de serviço. Normalmente, os saltos são feitos de 40 metros de altura, onde 9 metros são de queda livre, em que a corda estica por mais 17 metros, até que ocorra o efeito elástico e volte com você para cima, para baixo, até decidirem te tirar de lá. Esse efeito de vai e vem não causa qualquer problema ao corpo humano. No momento do salto, é só viver as emoções do esporte, curtir a queda ou simplesmente ficar com aquele friozinho na barriga. Vocês têm coragem, Patrícia e Thales? Eu acho que eu encaro. É com vocês no estúdio. Obrigada, Nesh. O custo para o PSG, com Neymar e companhia, jogar no fim de dezembro no Brasil pode chegar a R$1,5 milhão. O governo cearense demonstra otimismo e acredita que o jogo possa sair do papel. Isso seria a cereja do bolo de uma semana de intercâmbio entre Ceará e França, fruto do recém-anunciado hub da companhia aérea Air France, na capital do Ceará, que terá voos diretos de Fortaleza para Paris e Amsterdã. Bom, Thales, o único empecilho é que o time onde joga o craque Neymar é financiado pelo concorrente. Será que isso não será um problema? Por enquanto, ficamos por aqui. Agradecemos e desejamos uma boa noite a todos. Boa noite e obrigada.